Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, né? Eu estou regravando esse vídeo aqui para ver se dá uma melhoradinha no áudio, né? Então, 10 motivos porque o dízimo não é um mandamento na nova aliança. Para mim, isso é uma questão bem básica, desde que eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, tenho 58 anos hoje. Então, para mim, isso ficou sempre claro, né? Mas à medida que você vai frequentando a igreja, você vai sendo convencido pela necessidade da igreja, pela forma como a igreja vê as coisas, né? E você acaba entrando no mesmo caminho que todo mundo. Na época, eu achava que pregar sobre dízimos era justificável por causa da necessidade da igreja, né? Hoje eu já não penso mais dessa forma, mas mesmo assim é um tema que existe muita divergência, né? E muita gente ainda acredita que o dízimo seja um mandamento, embora para mim o único lugar onde ele é um mandamento é na lei de Moisés. Então, 10 motivos porque o dízimo não é um mandamento na nova aliança. Número um, o dízimo ele era uma prática anterior à lei de Moisés, né? Sem nenhuma regulamentação apontada pela Bíblia, era um costume praticado pelos povos antigos. Não existe nenhuma possibilidade de definir o dízimo como mandamento no período anterior à lei, pois não existe nenhum tipo de regulamentação, normatização, punições, bênçãos, ou alguém que tivesse a incumbência de fiscalizar, né, ou punir. Nem o próprio Deus punia qualquer pessoa por causa de dízimos. Nós não encontramos nenhum lugar Deus pedindo dízimos ou deixando alguma ordenança de que alguém deveria entregar esse dízimo, ou seja, não era uma lei. Estamos falando no período de Gênesis 1 a Números 18, 21. No número 2, a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão e Melquisedeque, né? Abraão ele vai numa guerra para libertar seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado lá no meio de uma guerra de 5 reis contra 4. O Senhor leva ele à vitória e quando ele volta ele encontra um sacerdote, né, do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque, rei de Salém, que na verdade era Jerusalém naquela época, né, rei de paz. E Abraão dá o dízimo de tudo que ele obteve ali como despojo da batalha e tudo que ele trouxe de volta, ele dá o dízimo a Melquisedeque, né? Então Abraão dá o dízimo a Melquisedeque sem que seja estabelecida no texto bíblico qualquer tipo de regulamentação, não estabelece nada que possa ser considerado um mandamento, nenhuma normatização ou ordenança, a Bíblia não diz nada a respeito daquele ato se tornar uma lei ou ordenança ou mandamento, né? Algumas pessoas criam toda uma narrativa em cima, mas essa narrativa ela é fantasiosa, porque vai sair da cabeça da pessoa, porque na Bíblia mesmo não tem nada escrito que você possa usar para transformar o dízimo em um mandamento a partir desse texto bíblico. Inclusive, Abraão dá o dízimo de coisas que ele mesmo depois afirma que não lhe pertenciam, né? Quando ele chega da guerra, o rei fala: olha, você devolve só o povo e pode ficar com todo o despojo. Abraão fala: não, eu não quero nada seu, para depois você não dizer por aí eu enriqueci Abraão, né? Então, Abraão mesmo afirma que aquilo não era dele, mas era daqueles reis e ele tinha simplesmente recuperado aquilo de volta. E o terceiro ponto aqui que a gente tem que ver é o voto de Jacó, né? Jacó, quando se propõe a dar o dízimo, ele faz um voto ao Senhor, tanto que ele mesmo estabelece as condições, deixando claro que primeiro Deus deveria fazer a parte dele, abençoando a sua jornada, guardando todo o seu caminho. Se Deus fizesse isso, só então ele se compromete: de tudo que me deres, te darei o dízimo. Tanto é verdade que quando Jacó foge do seu tio Labão e ele é alcançado quando estava fugindo, ele desabafa sobre a forma tirânica que era tratado pelo tio. E fica claro que Jacó jamais poderia ter dado dízimos enquanto estava vivendo com seu tio Labão, né? Jacó fala que o tio exigia dele até as ovelhas que foram destroçadas, que foram roubadas. Ele trabalhava de sol a sol, ele não tinha descanso e ele tinha que prestar conta de absolutamente todas as ovelhas, as dele e as que pertenciam ao seu tio Labão. Isso está em Gênesis 28, 20 a 22 e Gênesis 31, de 36 a 42.
E aí no número 4 nós chegamos no único lugar da Bíblia onde o dízimo realmente é um mandamento. Aqui o dízimo é um mandamento, a lei de Moisés e o sacerdócio levítico. E finalmente chegamos ao único lugar da Bíblia onde o dízimo é um mandamento, a lei de Moisés. Aqui Deus, através de Moisés, ele regulamenta e cria todas as diretrizes, dando força de lei ao dízimo, estabelecendo todas as normas, regras, punições, estabelecendo o sacerdócio levítico, que fica como único responsável, né, pela arrecadação e administração desse tipo de imposto, que era pago para manter funcionando o serviço do santuário. Lembrando que os dízimos eram oferecidos com as ofertas alçadas e, como tal, foram regulamentadas. Você vai encontrar isso em Números 18, 21 a 30 e Deuteronômio 14, 22 a 29. E os dízimos, né, eles eram a herança do sacerdócio levítico. Aqui no 5, nós vamos ver que em troca dos dízimos, os levitas não receberam herança na terra prometida. O dízimo é a herança do sacerdócio levítico, e só um levita pode receber dízimo, segundo a Bíblia. A lei não diz apenas para dar o dízimo, mas também como ele deve ser dado. Quais os tipos de dízimo, quem poderia receber esses dízimos e quando e onde deveria ser entregue. Hoje a gente tem aquele hábito de falar, a sua obrigação é dar o dízimo. O que a pessoa que recebeu vai fazer com o dízimo não é problema seu, é entre ele e Deus. Só que isso não é bíblico, gente. A lei, ela não diz apenas para dar o dízimo, ela diz para dar o dízimo, ela diz quem deveria receber, onde ele deveria ser dado, quais os tipos de dízimos, né? Tudo está estritamente regulamentado na lei de Moisés, né? Então não existe toda uma regulamentação por trás que deve ser obedecida caso exista cobrança de dízimos. E somente alguém da tribo de Levi estava autorizado por Deus a ministrar, ensinar, doutrinar sobre e receber dízimos. Está lá em Números 18, 21 a 30, Deuteronômio 14, 22 a 29, Malaquias 3, 10 e Hebreus 7, 5. O número 6, sem lei não existe mandamento, né? Todos os textos da Bíblia que falam sobre dízimos como mandamento estão amparados pela lei de Moisés. Se a lei não existisse, esses textos não poderiam falar sobre dízimos como um mandamento. Qualquer pregação apresentando o dízimo como um mandamento precisa estar amparada pela lei de Moisés. A pergunta é: estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Gálatas 3, 10 a 13 e Gálatas 5, de 3 a 5, você pode ver um pouquinho mais aí sobre esse assunto. No 7, a lei foi criada para os judeus. Os gentios só podem ser salvos pela graça através de Jesus Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei e sim debaixo da graça. Mesmo que a lei ainda estivesse em vigor, ela faz parte da aliança com os judeus. Nós somos considerados gentios. A lei não nos diz respeito. Paulo quase foi morto, acusado injustamente de pregar contra a lei e de ter introduzido gentios na parte interna do templo. Nós não poderíamos nem entrar na parte interna do templo, né? Vocês lembram daquele texto da mulher Ciro-fenícia, em que uma mulher que não fazia parte da comunidade de Israel, ela chega até Jesus solicitando um milagre, e Jesus fala para ela, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E a mulher, ela dá uma resposta inusitada, né? Ela diz para Jesus, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, aquela mulher demonstrou uma fé muito grande, Jesus ficou impressionado com a fé dela e ela recebeu o milagre, né? Isso já era um prenúncio do que aconteceria após a morte de Jesus, né? Após a sua crucificação, onde a porta da salvação estaria aberta para todos os povos. Você pode ver mais sobre isso em Atos 21, de 27 a 29, Efésios 2, de 8 a 10 e João 1, 17. Aqui no 8, gente, a gente precisa entender que Jesus veio para os judeus, né? Jesus, ele era judeu, ele veio para os judeus. Algumas pessoas parecem não saber disso, ou alguns fingem esquecimento, né? Ele nasceu sob a lei. Jesus foi circuncidado, acho que no 8º dia, foi oferecido ali
os animais que a lei de Moisés exigia para as famílias mais pobres, né? E Jesus, ele viveu todo o seu ministério como um judeu, pregando para os judeus. A pregação de Jesus, ela não foi feita para nós. Ela foi feita para os judeus, não é? Quem prega para os gentios depois é Paulo e outros apóstolos que depois são encaminhados, né, para os gentios. Deus chama Paulo e envia outros, né, que vão pregar o evangelho entre os gentios. Então, se Jesus não tivesse obedecido à lei, ele teria pecado e, consequentemente, o plano de salvação teria se perdido, né? Visto que ele era um judeu e o sacrifício da cruz ainda não tinha sido feito, né? A porta só se abre para os gentios depois que Jesus é crucificado. Todo o ministério de Jesus é feito para os judeus. Você vê isso lá em Mateus 10:6, Mateus 15:24, Lucas 2, de 21 a 24, João 1, 11 a 13 e Gálatas 4, 4. No 9, né, a gente vai ver um tema atualizando a Bíblia, né? Quando fala de Melquisedeque ali na carta dos Hebreus, aquele texto, ele não transforma o dízimo em mandamento, né? Ele cita o mesmo texto lá do começo, quando eu falei que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, já que esse texto ele tem a intenção clara de mostrar para os judeus, no caso, que Cristo é superior a Moisés. Aquela carta foi escrita aos judeus para mostrar que Cristo era superior a Moisés. E ainda afirma que só alguém que foi chamado como Arão pode tomar para si a honra de receber o sacerdócio. Para transformar o dízimo em mandamento nos nossos dias, precisaríamos atualizar a Bíblia. Se lembra daquela confusão toda que deu aí quando um pastor falou que a Bíblia precisava ser atualizada, todo mundo ficou indignado, todo pastor queria gravar um vídeo refutando e tal. Mas, na verdade, a Bíblia já foi atualizada. Quando nós transformamos o dízimo em um mandamento, nós estamos atualizando a Bíblia. Estamos transformando o pastor ou o líder, seja qual for o nome, em sacerdote levítico. Nós teríamos que transformar a igreja no templo judaico, com um espaço chamado de Casa do Tesouro. Toda a liderança da igreja teria que ser considerada como sendo judeus da tribo de Levi. Fica pior ainda. Todos os cristãos deveriam ser judeus e teríamos que considerar todas as cidades do mundo como sendo Jerusalém, porque é isso que está na ordenança bíblica. Deuteronômio 12:11 e 14:29, Números 18, de 1 a 7, e também Números no versículo 21. E no 10, a gente precisa entender que a graça não impõe sacrifícios, e sim obediência por amor. Você deve ofertar por amor ao trabalho da obra de Deus, tendo um espírito voluntário, como ordena a Bíblia, e não por qualquer tipo de lei ou ordenança que faz parte da aliança de Deus com Israel segundo a carne. E essas leis não nos dizem respeito. Alguém poderia dizer, mas está escrito na Bíblia. E eu respondo: existe um monte de coisas escritas na Bíblia como ordenanças, coisas que ninguém obedece nos dias de hoje, e algumas você não pode nem pensar em obedecer. São sacrifícios de animais, circuncisão, pena de morte para vários crimes que deveriam ser executados pelo sacerdócio junto com o povo, vários tipos de festas e comemorações que nós não seguimos, né? E ainda ordens que foram dadas por Deus a respeito de cidades que deveriam ser punidas, como matar homens, mulheres, crianças e animais. Você quer colocar tudo isso em prática? Afinal, está escrito na Bíblia. É preciso entender os tempos, o funcionamento de civilizações antigas e as alianças que foram estabelecidas por Deus com Adão, Noé, Abraão, Davi e, por fim, a graça que veio por intermédio de Jesus Cristo. Ao ler a Bíblia, você precisa se localizar e saber em que tempo a palavra de Deus está e com quem ela está falando. Muitos textos bíblicos, eles servirão como aprendizado, como ensinamento, mas não como mandamento. Cabe a você discernir os tempos e as leis com base nas alianças que foram firmadas por Deus com o homem. Leia Levíticos, Números e Deuteronômio e veja quantos mandamentos bíblicos que estão ali que nós não seguimos.
Então, a Bíblia ela tem que ser lida de forma linear e não pescando textos como alguns fazem. É possível criar doutrinas estranhas e mirabolantes se a pessoa ficar coletando textos isolados, pescando na Bíblia. É por isso que existem tantas divergências na interpretação bíblica. Precisamos entender que não somos judeus. Temos que estudar, compreender e respeitar a aliança que Deus fez com Israel, porém, como Jesus disse à mulher sírio-fenícia, nós éramos os cachorrinhos e não tínhamos direito às promessas que foram feitas a Israel. Jesus, por conta da rejeição do povo escolhido, nos abriu a porta da salvação por meio de uma nova aliança, não mais segundo a lei dada por Moisés para o povo judeu, e sim segundo a graça conquistada na cruz pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Devemos sempre respeitar as opiniões divergentes, né? Mas se a lei está em vigor, toda ela está, e não apenas alguns textos isolados. A própria Bíblia diz que o dízimo é a herança do sacerdócio levítico. Discordar do que ela diz, sem que haja uma base sólida, apresentando algo novo, não me parece uma ideia muito inteligente. A gente precisa olhar para o sacerdócio levítico. Quando Israel entra na terra prometida, era muita gente, haviam 12 tribos, milhares de pessoas. Os números que são apresentados ali normalmente não contam mulheres e crianças, né? E às vezes até pessoas idosas, dependendo da contagem, não eram contadas. Então você tinha realmente um número muito grande. E quem ficasse responsável pelo sacerdócio teria que atender todo aquele povo. Então, se Deus desse herança para a tribo de Levi, eles não iam conseguir cuidar da terra, cuidar da sua herança e cuidar do sacerdócio ao mesmo tempo. Então, o que Deus faz? Deus não dá herança para aquela tribo, deixa aquela tribo como única tribo para cuidar do sacerdócio, para atender todas as necessidades do povo, para ensinar todo mundo a obedecer às leis de Deus, para cumprir com todas as ordenâncias, os sacrifícios, né? A tribo de Levi também tinha uma parte, ela tinha um papel também de organização e governo no meio do povo. Então, como a tribo de Levi não recebeu herança, o que Deus fez? Deus fez estabelecer um plano de justiça. Ela não recebeu herança, mas ela ia trabalhar para as outras tribos. Então, o que Deus fez? Quem recebeu herança vai tirar uma porção do que conquistou com a sua herança e vai dar para manutenção da tribo de Levi. Para isso foi estabelecido o dízimo como uma lei, né? Não mais como algo que as pessoas votavam ou faziam aleatoriamente ali. Ninguém sabe direito qual era a regulamentação que havia na cabeça das pessoas, que as pessoas obedeciam. Mas então, a partir de quando eles entram na Terra Prometida, Moisés regulamenta o dízimo, transforma ele em uma lei, num tipo de imposto que era pago ao sacerdócio levítico para que o sacerdócio pudesse cuidar apenas do serviço do santuário, para que o povo fosse perdoado e, consequentemente, abençoado. Em contrapartida, o povo tinha que dar uma parte daquilo que ele conquistou, né, que ele conseguia produzir ali na terra, dava essa parte, que era 10%, para a manutenção da tribo de Levi. Os dízimos também eles tinham um papel que era ligado apenas à manutenção. Você não usava, na Bíblia não fala em nenhum lugar que dinheiro de dízimos era usado para construir templo, para construir qualquer outra coisa. O dinheiro de dízimo era usado para manutenção do serviço do santuário, e tem um lugar lá que fala também que poderia ser dado para órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Ou seja, não era para obras físicas, era para manutenção de pessoas pobres e principalmente do serviço do santuário, tá bom? Então, quero agradecer você por ter ficado até aqui, ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Eu recomendo que você estude, que você verifique aí os textos que eu deixei, né, para que você leia esses textos e pesquise, né? Não fique buscando entender as coisas de Deus só a partir de narrativas de outras pessoas. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia num crescente, né? Desde lá do começo, vai lendo, vai estudando,
vai percebendo as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, como Deus vai trabalhando até que ele chega na graça e Jesus vem trazendo o mandamento do amor de Deus, né? Ele vem trazendo uma nova aliança e que Deus apresenta não mais só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas do mundo, né? João diz que todos quantos o receberam, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, tá bom? Então Deus abençoe você, que o Senhor esteja abençoando o seu caminho, a sua jornada, pesquise para você. O ideal é que o cristão tenha capacidade de ler, de pesquisar e de tirar conclusões mais assertivas, pesquisando dentro da própria palavra de Deus, tá bom? Um abraço, se Deus permitir, até o próximo vídeo.